Aleluia. Boa noite, amados. Vocês estão bem? Aleluia. Deus é bom, não é? E como é bom a gente provar dessa bondade todos os dias. Eu costumo falar que todos os dias nós provamos da bondade e da fidelidade do Senhor. Não é verdade? O fato de nós estarmos aqui é porque o Senhor é bom. É porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós. Sabe, esse mês o Senhor colocou um tema no meu coração. E nós vamos abrir nessa quinta com essa série. E o tema dessa série é Coração para Servir. E eu acredito que o Senhor está nos levando para um lugar de produtividade. O Senhor está nos chamando para um lugar onde a gente possa frutificar, onde a gente possa crescer, onde a gente possa avançar. Porque sabe que essa é a vontade de Deus para mim e para você. Deus, Ele quer que a gente cresça. Deus, Ele quer que a gente avance. Deus, Ele quer que a gente desfrute e viva o propósito que Ele tem para mim e para você. Porque nós não somos obra do acaso, mas nós fomos criados com propósito. E quando nós descobrimos e entendemos esse propósito, nós nos movemos nele. E sabe que é nesse lugar de realização, é nesse lugar de alegria, é nesse lugar que nós vamos avançar e crescer, porque essa é a vontade de Deus. Deus, Ele não nos quer estagnados, Deus não nos quer parado. Deus, Ele quer que a gente avance. E eu acredito que esse tema no início do ano é porque o Senhor quer que o Senhor, Ele quer mexer comigo e com você. Amém? No ano de 2023. O Senhor, Ele quer nos colocar em movimento. O Senhor, Ele não nos quer parado. Mas o Senhor, Ele quer que a gente esteja em atividade, que a gente esteja em produtividade, porque essa é a vontade de Deus. E sabe que o nosso maior exemplo de servo é Jesus. Não é verdade? Jesus, Ele é o nosso maior exemplo de servo. Abre lá em Filipenses, capítulo 2. Nós até cantamos essa canção. Aleluia. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe, esse versículo 7 é bem interessante, porque fala assim: antes, Jesus, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo. Sabe que Jesus, ele é o nosso exemplo. E Ele veio nos mostrar que nós devemos andar com esse coração servil, que nós devemos ser servos. E eu fui ver essa definição dessa palavra servo, que quer dizer doulos, escravo, servo, homem de condição servil, dedicado ao próximo, atendente. Sabe que nós fomos chamados para sermos servos? Jesus, Ele nos mostrou. A Bíblia fala aqui que Ele assumiu a forma de servo. Ele decidiu ser servo do Senhor, do Pai dele. Ele decidiu servir a Deus. Sabe que é uma decisão minha e sua de sermos servos, assim como Jesus foi. Jesus, Ele nos ensinou a ser servos, a servir, a decidir ter um coração disponível para servir ao Senhor. Sabe que você não está aqui nesse lugar por acaso, mas o Senhor, Ele te colocou nesse lugar com um propósito. Existe algo que o Senhor confiou a você e confiou a mim. É nesse lugar que nós vamos florescer. É nesse lugar que nós vamos servir. É nesse lugar que nós vamos crescer e avançar. Vai lá em Mateus 20. Aleluia. Mateus 20. Vamos ler aqui no versículo. Vamos ler aqui no versículo 20.
Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que, no teu reino, estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis, pois podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? E responderam-lhe: podemos. Então lhe disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre ele. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe que Jesus, nós vivemos no reino, e no reino de Deus tudo é diferente. Não é verdade? Aí no mundo, quanto maior a sua patente, mais benefícios, não é isso? Mais coisas você usufrui, né? É difícil uma pessoa de uma patente, vamos dizer assim, alta, fazer alguma coisa, servir. Porque no mundo é diferente. Essa pessoa ela é servida por alguém. Mas sabe que na igreja é diferente? Jesus, ele veio nos mostrar que na igreja é diferente. Que no reino dele é diferente. A Bíblia fala que ele abriu mão da sua glória. Ele era o Filho do Deus Todo-Poderoso, e a Bíblia fala que ele abriu mão disso. Ele se tornou homem, tomou forma de servo e veio mostrar que é assim. No reino de Deus, maior é quem serve. Então é algo poderoso a gente ter um coração servil e ter disponibilidade para servir. Porque no reino de Deus é assim. Nós precisamos servir. Nós precisamos estar disponíveis para servir, porque Jesus é o nosso maior exemplo e ele veio nos mostrar que no reino é assim. E sabe que é algo tão poderoso a gente servir ao nosso Deus. É um privilégio. Você se alegra em servir a Deus? Sabe que nós somos tão gratos ao Senhor, a gente tem uma dívida de gratidão a Deus. Porque a gente sabe, você sabe quem você era e você sabe quem você é agora. Você sabe onde você estava e onde você está agora. Através de Jesus. Ele nos resgatou. Ele nos colocou na posição de filho. Hoje nós somos filhos de Deus. Hoje nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus de grandes promessas. Sabe, amados, isso é poderoso. Isso já é motivo de gratidão, de você adorar o Senhor, de você render graças ao Senhor, de você querer fazer algo por Ele. Porque essa é a revelação. Você serve ao Senhor porque você ama o Senhor. Existe uma frase que é bem conhecida: quem ama, serve. E sabe que essa frase ela é bíblica. Quem ama, serve. Jesus, ele nos amou. E ele veio nos mostrar que é se doando, que é servindo. E nós, como filhos de Deus, nós por amarmos ao Senhor, por termos essa vida de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, o nosso prazer é servir ao Senhor. Aleluia. Vai em 1 Pedro. 1 Pedro 4. Aleluia. Eu acredito, amados, que se você não está servindo, esse mês você vai ser bem chacoalhado para servir. Você vai ver, o Espírito ele vai te ministrar, para que você possa se envolver. Porque se você está plantado nesse lugar, é nesse lugar que você vai florescer. É nesse lugar que você vai avançar. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 4. Aleluia. Capítulo 4, versículo 10. Fala assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Sabe que você recebeu um dom do Senhor? Sabe que existe algo em você que o Senhor compartilhou, que só você tem. Eu não sei se você já cruzou com alguém dessa forma, assim, já teve a oportunidade de encontrar alguém. Existem pessoas que elas dão um abraço que só ela sabe dar. Você conhece pessoas assim? Que ela dá aquele abraço, é aquele abraço mesmo, que ela te abraça, que só ela sabe dar. Sabe o que é isso? É um dom. É um dom de abraçar. Que ela dá um abraço, que ela te marca de um jeito, que você fala assim, um abraço de fulano é um abraço. Que você chega, sente assim, aquele amor, aquele cuidado através de um abraço. Existem pessoas que ela dá um sorriso, que é um sorriso. Não é? Que você pode até estar naquele dia assim, meio cabisbaixo, mas quando você olha para aquela pessoa, você não consegue ficar sem rir. Porque ela dá aquele sorriso que só ela dá. Sabe que existe algo que o Senhor compartilhou com você, que só você tem. Existe algo que o Senhor confiou a você, que só você tem. É uma marca sua. É algo seu que foi dado por Deus. E é nesse lugar, amados, que você vai florescer. É nesse lugar que você vai frutificar. Sabe, no nosso ministério, a gente tem vários exemplos de pessoas que entraram na igreja e que, através de um abraço, quando entraram, através da recepção tão calorosa, tão cheia de Deus, tão cheia de unção, de um diácono, fez com que aquela pessoa ficasse. Porque ela entrou, ela se sentiu tão acolhida, ela se sentiu tão amada, que ela falou, aqui é o meu lugar. É nesse lugar que eu vou ficar. Domingo, esses dias, a gente estava assistindo a ministração do pastor João, aí na Zona Norte, ele deu até esse exemplo, de uma família que veio para a igreja, ouviu a palavra e no final foi falar com ele e falou assim, pastor, eu cheguei nesse lugar aqui e eu fui tão recepcionado pelo diácono do trânsito, mas ele me recepcionou de uma forma tão calorosa, eu me senti tão amado, eu me senti tão cuidado, que não tem como eu não ficar nesse lugar. Sabe que o Senhor, Ele nos chama, Ele chama a mim e chama você, para sermos esse canal de Deus. Sabe, talvez você tenha um abraço que só você sabe dar. E você precisa estar ali na diaconia para que você possa abraçar aquelas pessoas que vão chegar precisando desse abraço que você sabe dar. Talvez você seja uma pessoa bem alegre, você precisa estar ali também para levantar aqueles que vão chegar precisando de um sorriso que só você sabe dar. Sabe, existe algo que o Senhor compartilhou com você. E, amados, nesse mês nós vamos mexer com você. Porque o Senhor, Ele nos chama para esse lugar de produtividade. Sabe, nós não fomos chamados para estar esquentando o banco, mas nós fomos chamados para crescer e avançar, porque essa é a vontade de Deus. O Senhor, Ele conta comigo e conta com você para tocar vidas. Vidas que vão passar por mim e por você, precisam ser marcadas pelo amor, pelo dom, por aquilo que o Senhor compartilhou comigo e com você. Vai lá em Hebreus, capítulo 6. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Hebreus 6. Eu vou ler também esse versículo em outra versão. Hebreus 6, 10. Fala assim, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Eu acho bem interessante que esse versículo, ele fala assim, no versículo 10, pois servistes e ainda servis. Ou seja, o Senhor, Ele nos quer. Muitas vezes a gente fala assim, mas olha, teve um tempo que eu servi, eu era tão intensa. Eu servi muito, mas assim, foi
passado. Agora eu não estou servindo. Mas sabe que a palavra de Deus fala que você serviu e você serve, continua servindo. Ou seja, o Senhor, Ele quer que nós venhamos a ser contínuos, sempre, servindo em todo tempo. Não é só um tempo que você serviu, mas é em todo tempo. Porque quando a gente entende que nós fomos criados para algo, então o Senhor conta comigo, conta com você. Então é uma constância. Não é no tempo que ficou para trás, mas é hoje. É o tempo todo. E eu vou ler esse mesmo versículo na Nova Versão Transformadora, que eu achei bem poderoso. Aleluia. Fala assim: Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que, de fato, recebam o que esperam. Sabe que o Senhor, Ele conta comigo, conta com você. E Deus, Ele não é injusto. A gente costuma sempre falar que Deus, Ele é um bom pagador. Hoje eu estava até conversando com a irmã, e eu falei assim, a gente não serve querendo algo em troca. Amém? A gente serve ao Senhor porque a gente ama o Senhor. E porque a gente entende que Ele nos confiou algo e nós precisamos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. E porque nós amamos o Senhor, nós servimos a Ele. Então, nós não queremos nada em troca. Mas o nosso Deus, Ele é tão bom, e a Bíblia fala que Ele é galardoador, ou seja, Ele é presenteador. Então, na medida que você serve, amados, se prepara, porque vem presente de Deus. Vem galardão de Deus. Porque Ele não é injusto, Ele não esquece, Ele é um bom pagador. Sabe, a gente sabe que existem galardões quando a gente chegar no céu. Eu sempre brinco com os meus filhos. Às vezes eles falam, mãe, eu estou escalado tal dia, tal dia, tal dia. Eu falei, eita, tem muita pedrinha na tua coroa. Tua coroa está cheia de pedrinha. Quando chegar lá no céu vai ser um monte de pedrinha. Mas sabe que esse galardão não é só lá, é aqui também. A gente sabe que vai chegar um tempo onde nós seremos galardoados pelo nosso Pai. Mas existem galardões, existem presentes de Deus aqui. Então, se você serve, amado, se você tem esse coração disponível, que ama ao Senhor, que serve ao Senhor, se prepara para presentes. Presentes inesperados. Quando você menos espera, chega. Porque Ele é bom pagador, Ele é galardoador, Ele é presenteador, Ele nos ama e Ele tem, amados, essa natureza de nos presentear. Como o nosso bom Pai, Ele nos presenteia. Então, se você serve, se você ama o Senhor, se prepara para receber presente do Senhor aqui também. Galardões do Senhor aqui também. Aleluia. Vai lá em Colossenses. Deus, Ele é bom. Aleluia. Aleluia. Colossenses 3. Colossenses 3, 23. Eu amo esse versículo. Fala assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Sabe que nós precisamos tudo envolver o nosso coração e ter essa consciência que nós servimos pessoas, nós servimos a Deus servindo pessoas. Sabe que você serve aqui na igreja, eu sempre falo isso para os meus filhos, vocês estão servindo lá na igreja, vocês estão debaixo da liderança de Yara Henrique, vocês servem a Yara Henrique, mas vocês estão servindo a Deus, servindo a Yara Henrique. Sabe que essa é a consciência, você serve as pessoas, você serve a Deus servindo as pessoas. Então, a gente não faz para qualquer pessoa, a gente faz para Deus. A gente está aqui servindo a Deus. E como é que a gente serve a Deus? Servindo as pessoas. Mas a quem você serve é o Senhor. E nós servimos a Ele dessa forma, servindo as pessoas, servindo uns aos outros. Porque nós estamos nesse lugar para servir uns aos outros. Nós estamos nesse lugar para cooperar com o reino de Deus, para cooperar com a obra do Senhor. Como eu sempre falo, você não está aqui à toa, mas se o Senhor Ele te colocou nesse lugar, é porque tem algo que o Senhor colocou no seu coração para fazer nesse lugar. Talvez você
vai servir no departamento infantil, cuidando, servindo a Deus, cuidando das crianças. E eu quero abrir um parêntese, sabe que nós estamos precisando de servos lá no departamento infantil. Se você deseja servir ao Senhor, lá é um ótimo lugar. Eu sempre falo que servir ao Senhor é algo maravilhoso, sabe por quê? Nos faz crescer. Nos faz crescer. É nesse lugar que nós somos ajustados. É nesse lugar que nós somos alinhados. É nesse lugar que nós crescemos. Sabe que escala é algo de Deus. Você cumprir escala é algo de Deus. Eu estava ouvindo esses dias uma ministração do pastor Tiago, lá da sede, e ele falou que ele ficou 6 anos, 3 anos, não foi? No grupo de louvor. E ele estava sempre em toda a escala. E ele falou assim, sabe que às vezes você fala assim, você ia, estava escalado todos os cultos, você ia, né, pastor, servir, tá naquele lugar. E ele falou que muitas vezes, nem sempre ele ia animado, não. Mas ele tinha que ir porque ele estava escalado, porque existia um compromisso dele de servir naquele lugar. E sabe, muitas vezes, num domingo de manhã, às vezes você levanta, você não está muito animado de vir para a igreja. Só acontece comigo. Vocês sempre acordam assim animados. Hoje é domingo, hoje eu quero ir para a igreja. Tem dia que a gente acorda que a cama parece que não deixa a gente levantar. Não é assim? Ou só acontece comigo. Vocês, então, eu tenho que chegar nesse nível aí. Porque tem domingo que parece que você só quer ficar deitado. Ou então você só quer ir numa praia. E eu não estou dizendo que isso não é lícito, que você não pode fazer isso. Você pode. Isso é permitido e é lícito. Mas uma vez que você está na escala, amados, aí você lembra assim, hoje eu queria até ficar em casa, mas eu estou na escala. Eu tenho um compromisso. Eu vou servir ao Senhor servindo na igreja. Então a gente se levanta e sabe que o Espírito Santo ele pega junto? O Espírito Santo pega junto, na mesma hora a gente vem e se anima, e existe uma graça que nos assiste, porque o Senhor ele nos deu essa graça para servir. Então, com a graça não existe peso. Amém? Existe uma graça disponível para a gente servir. Então, às vezes, você está naquela pegada, mas deixa eu te dizer, existe uma graça. Existe uma graça. E Deus, ele não é injusto, ele é um bom pagador, ele é galardoador. E eu creio no despertar nessa igreja para que pessoas possam servir. Eu creio que a gente vai entrar no nível de produtividade, onde nós vamos ter mais pessoas servindo aqui nessa igreja. Mais pessoas disponíveis para servir, mais pessoas disponíveis para cooperar com o reino. Porque essa é a vontade de Deus. Deus não nos quer parado. Como eu falei, amados, quando a gente começa a servir, a gente cresce tanto. A gente amadurece. Como eu falei, muitas vezes, o cumprir uma escala, sabe, que nos alinha, nos ajusta, porque você tem um horário a cumprir, você tem um lugar para chegar. Sabe que tudo isso nos ajuda, tudo isso vai nos alinhando. Tudo isso é crescimento na minha e na sua vida. Tudo isso é amadurecimento na minha e na sua vida. Aleluia. E é nesse lugar que o Senhor nos chama para estar. Porque o Senhor, ele quer que a gente cresça. O Senhor, ele quer que a gente avance. O Senhor, ele não nos quer parado. Vai lá em Salmos 92. Aleluia. E nós amamos o Senhor. Por isso nós servimos. Não tem como a gente amar o Senhor e não ter o desejo de servir ao Senhor. Não tem como a gente amar o Senhor e a gente não ter o desejo de fazer alguma coisa pelo Senhor, de cooperar com o reino, de nos envolvermos, de fazer alguma coisa, sabe? Porque nós amamos tanto o Senhor, nós somos tão gratos a Ele, nós queremos fazer algo. Nós queremos cooperar, nós queremos contribuir. Amar é servir. Quando a gente fala nisso, a gente sempre lembra daquela passagem de Jesus com Pedro, né? Jesus chega ali para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. E ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, serve. Sabe, o Senhor hoje, ele está nos perguntando, você me ama? E o Senhor está dizendo, serve. O Senhor está dizendo, faça alguma coisa. Coopere com o meu reino. Porque quando a gente ama o Senhor, a gente serve o Senhor.
Quando a gente ama o Senhor, a gente quer fazer algo por Ele, quer fazer algo pela sua igreja, a gente quer cooperar com o reino, a gente quer se envolver, a gente quer fazer alguma coisa com aquilo que o Senhor nos deu. Porque você sabe aquilo que o Senhor lhe confiou a você. Você sabe aquilo que você entende que é um dom de Deus, é algo que o Senhor compartilhou com você. E é aqui, nesse lugar, que você vai florescer. Vai lá no Salmo 92. Quem me conhece sabe que esse é um dos minhas passagens preferidas da Bíblia. Versículo 12, fala assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Plantados na casa do Senhor, florescerão. Sabe que é nesse lugar onde a gente cria raiz. Sabe que se você parar para conversar com alguém aí fora, aí a pessoa fala assim, você é crente? E você fala, sou. Sabe que uma pergunta seguinte que essa pessoa, com certeza, ela vai fazer assim, você é de qual igreja? Não é assim? Porque não tem como a gente falar que é crente e não fazer parte de uma igreja. Então, se você está conversando com alguém, você fala assim, eu sou cristão, eu sou crente. Qual igreja você faz parte? Porque é algo que é ligado, precisa. Se nós somos cristãos, nós precisamos estar plantados no lugar. E sabe que é nesse lugar aqui que você está plantado, é nesse lugar aqui que você tem raiz, é nesse lugar que você é alimentado. Como é bom fazer parte de uma igreja. Porque existe um lugar de proteção e é nesse lugar. Existe um lugar, amados, que você está junto, está em comunidade. Por mais que a gente não esteja junto sempre, mas você sabe que você tem uma família. Você sabe que você tem irmãs que você pode, no momento de dificuldade, ligar. Irmã, ora por mim. Eu estou passando por isso, por isso, por isso. Você sabe que existe um lugar onde você está protegido, onde você, amados, está debaixo de oração, debaixo de proteção, e é nesse lugar. E sabe que isso é poderoso. É algo poderoso você estar plantado neste lugar. E é nesse lugar, amados, que você vai crescer. É nesse lugar que o Senhor ele te convida para avançar. Eu creio, em nome de Jesus, num 2023 diferente na nossa vida, na nossa igreja. Um 2023 onde nós vamos desfrutar de coisas grandes em Deus. Onde nós vamos, amados, entrar nesse lugar que o Senhor ele tem para nós. Mas sabe que é uma decisão. Nós precisamos decidir servir. Nós precisamos decidir sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes é muito bom a gente vir para cá só para receber. E nada contra isso, é lícito. Mas a gente precisa vir para esse lugar também, sabendo que existe algo em você que você precisa dar. Que você vai vir para esse lugar para dar alguma coisa. E sabe que melhor é dar do que receber, porque sempre que a gente dá, a gente recebe. Sabe, às vezes você vem para cá e você vem para dar um abraço. Você vem para cá, você vem para dar uma palavra. Você vem para cá para ser um canal de Deus na vida do irmão. E quando a gente entra nesse lugar de dar, a gente recebe. Você pode ter certeza que você recebe. Aleluia. Vai em 1 Coríntios. Amar é servir. Amém? Você vai ficar com essa frasezinha. Amar é servir. Aleluia. 1 Coríntios 15, 58. Fala assim. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Sabe que no Senhor o meu e o seu trabalho não é vão? Sabe que muitas vezes a gente até pensa assim, meu Deus, eu estou servindo tanto, eu estou fazendo tanta coisa, e às vezes o seu líder nem vê. Mas deixa eu te dizer, por mais que ele venha não ver, não reconhecer, existe um Deus que vê tudo. E que nele o nosso trabalho não é vão.
Nele o nosso trabalho não é vão. Ele vê, ele reconhece tudo aquilo que nós temos feito. Ele é o nosso Pai, ele é um bom pagador. E eu vou ler esse mesmo versículo aqui, na Nova Tradução, na linguagem de hoje. 1 Coríntios 15, 58. Que fala assim: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito, sempre tem recompensa. Não que a gente vá fazer querendo algo em troca, mas sempre tem recompensa. O nosso Deus sempre nos presenteia. O nosso Deus sempre é galardoador. E nós precisamos só ser firmes e constantes, ocupados na obra do Senhor, fazendo algo que nós fomos chamados para fazer. E sabe, amados, saiba que sempre tem proveito. Sempre tem galardão. Aleluia, não tem como a gente servir ao Senhor e a gente não ser galardoado por Ele. Vai lá em Romanos 12, a gente já está finalizando. Aleluia. Romanos 12, 11. Como eu falei, eu estava conversando com a irmã hoje, e ela estava maravilhada. Ela falou assim: como é bom servir, Jana. Olha, eu não quero parar mais de servir. Eu não vou parar mais de servir. É algo maravilhoso. Eu falei, realmente é algo maravilhoso. Servir ao Senhor. E sabe qual a chavezinha, a dicasinha para a gente não parar de servir ao Senhor? Aí eu até li esse versículo para ela. Romanos 12, 11 fala assim: no zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Eu falei para ela, sabe que nós precisamos estar sempre fervorosos, porque se nós estivermos fervorosos, nós não vamos parar de servir ao Senhor. Nós vamos estar sempre animados, nós vamos ser, como nós lemos, sempre abundantes, sempre constantes, se nós desenvolvermos sempre o fervor ao Senhor. Se nós estivermos fervorosos, cheios do Espírito, sabe que não tem como a gente parar de servir ao Senhor. Se nós estivermos fervorosos, como o Senhor, Ele fala aqui no zelo, não sejais remissos, mas sede fervorosos. Sabe que é com esse fervor que nós precisamos servir ao Senhor. Porque é com esse fervor que a gente não para. É com esse fervor que a gente não desanima. Sabe que nós somos humanos, eu posso falhar com você, você pode falhar comigo. Nós não estamos no nível de perfeição. Amém? Eu posso até estar liderando e de repente, estar liderando você, de repente eu falhar com você. Ou de repente até você falhar comigo. Mas sabe, amados, nós precisamos estar fervorosos para que a gente não venha desanimar. Para que a gente não venha parar. Para que a gente não venha a deixar de fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Mas entender que nós somos uma família. E que é nesse lugar que nós somos, muitas vezes, sim, ajustados e alinhados. Muitas vezes até vai ter um atritozinho, mas sabe que a gente resolve? Aleluia. Domingo passado eu até estava nos juniores e na minha aulinha eu comecei a conversar com eles, que eu falei que a gente tem o amor de Deus, Deus derramou o amor dele no nosso coração, e por isso a gente deve amar, a gente deve perdoar. E aí eu falei, por mais que a gente às vezes até, dei um exemplozinho, tinha lá dois irmãos, eu falei, por mais que às vezes até tenha umas briguinhas de irmão, que é normal, não é verdade? De vez em quando tem aqueles atritos de irmão. Aí eu falei, mas a gente resolve logo, por mais que brigue, mas a gente resolve logo. Porque a gente tem o amor de Deus e a gente perdoa e a gente resolve logo. Aí ela levantou a mão assim e falou assim, tia, lá em casa eu não resolvo logo não. A gente demora um pouquinho para resolver. Aí eu falei, mas resolve, não resolve? Resolve, então amém. Por mais que demore um pouquinho, mas o importante é resolver. Amém? Nós precisamos ter esse entendimento. Por mais que tenha uns atritozinhos, mas amados, é nesse lugar que nós somos afiados. Um irmão afia o outro. Porque nós estamos nesse lugar e eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Mas, amados, juntos,
unidos, nós podemos crescer e avançar. Juntos, unidos, nós podemos fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Por mais que de vez em quando tenha um atritozinho, mas a gente não vai parar, a gente não vai desanimar. Porque o Senhor, Ele conta comigo, conta com você. E nós temos o amor de Deus derramado no nosso coração. E nós podemos, sim, perdoar, e nós podemos, sim, avançar. Em meio às diferenças, nós podemos continuar crescendo. Amém? Nós não podemos permitir que as diferenças nos paralisem. Mas em meio às diferenças, eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Mas nós temos um propósito, nós vamos crescer e avançar. Nós vamos dar a mão e fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Porque amar é servir. Se você ama o Senhor, nós temos o desejo no coração de servir. Nós temos o desejo de fazer algo pelo Senhor. Eu estava esses dias conversando com um casal e ela falou assim, compartilhando algumas coisas que estão no coração dela, por algumas coisas que ela tem o desejo de fazer. Sabe, mas nós precisamos estar com esse coração, amando ao Senhor e querendo fazer algo pelo Senhor. Sabe que nós precisamos ajustar bem o nosso coração, para que a gente possa estar amando ao Senhor e desejando fazer algo pelo Senhor. E sabe, quando eu falo em fazer algo pelo Senhor, é estar nesse lugar, servindo uns aos outros, sendo canal de Deus na vida uns dos outros, cooperando com o reino de Deus. Sabe, então, se você está nesse lugar, você não serve ainda, o Senhor, Ele está te chamando para fazer alguma coisa. O Senhor, Ele está te chamando para se envolver nessa família que você está plantado. Se você está aqui, existe um lugar para você nesse lugar. Existe um dom que o Senhor compartilhou para que você possa estar sendo canal de Deus na vida dos outros. E sabe, você vai ver, eu creio, e que você vai compartilhar o quanto que você vai crescer quando você começa a servir. O quanto que você cresce, o quanto que você amadurece. O quanto, amados, nós somos ajustados, alinhados. Porque o serviço, ele faz isso. Nós somos ajustados, nós somos alinhados. Para que a gente possa crescer, para que a gente possa avançar. E só para a gente finalizar aqui, eu lembrei de um versículo. Deixa eu achar aqui, acho que é 1 Timóteo 2. Ou é 2 Timóteo. Eu acho aqui. Aqui. É 2 Timóteo 2:4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Sabe que foi o Senhor que nos chamou para servir a Ele? E nós precisamos, amados, estar envolvidos com a obra do Senhor. Os nossos olhos precisam estar na obra do Senhor. Não é que a gente não vá fazer mais nada. A gente tem a nossa vida. Mas a gente precisa amar ao Senhor, servindo ao Senhor, servindo aos irmãos. Assim como nós lemos, assim como servistes e ainda servir. Ou seja, é uma continuidade. Não é só algo que ficou no passado. Ah, eu fiz tanto e agora, sabe que é continuar fazendo. Até Jesus voltar. Até Jesus voltar. Sabe que para servir ao Senhor não tem idade. A gente tem um exemplo aqui que é do irmão Paulo. O irmão Paulo, ele é uma bênção. E sabe, o irmão Paulo faz muita coisa que muita gente jovem não faz. Tem muita gente jovem aqui na igreja que não faz o que o irmão Paulo faz. E é lindo esse amor que ele tem ao Senhor, servindo na casa do Senhor. Sabe, nós precisamos ter esse amor ao Senhor para servir na casa do Senhor. Servindo ao Senhor, servindo aos irmãos. Aleluia. Fica de pé. Aleluia. Eu creio que você recebeu essa palavra, porque você é amado do Senhor. O Senhor, Ele te chama. E nessa noite, nesse mês, o Senhor, Ele vai mexer com você. O Senhor, Ele vai mexer conosco, porque eu também estou nessa. Eu estou incluso também nisso. Naquilo que o Senhor, Ele nos chama para fazer. Sabe, amados, eu creio em 2023 diferente nesse lugar. Eu creio numa igreja produtiva. Eu creio nos irmãos florescendo, nos irmãos frutificando.
Sabe, amados, um desejo de servir ao Senhor. Como eu falei, não tem como a gente amar o Senhor e não querer servir ao Senhor. Se você ama o Senhor, você quer dar algo para Ele, você quer servir ao Senhor, você quer ser uma bênção nesse lugar. Aleluia, aleluia. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigada, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigada, Jesus, porque você nos ensina, Pai, a sermos servos, a estar, Pai, servindo ao nosso Senhor, que é você. Que nós possamos estar com o coração, Pai, disponível para te servir aonde você nos chamar, Pai. Que nós possamos, Pai, ter o desejo de servir a você. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, um novo tempo nesse lugar, Pai. Um novo tempo, Pai, na vida dos meus irmãos, Pai. Cada um, Pai, sendo ministrado pelo Teu Espírito, Pai. Aquilo que você tem já compartilhado no coração deles. Chegou o tempo de servir. Não ficou no passado, chegou o tempo de servir. Porque você nos quer firmes e constantes. Você nos quer crescendo e avançando. E é nesse lugar, é plantado aqui, que nós vamos crescer. É plantados aqui que nós vamos avançar, Pai. E eu declaro em nome de Jesus, Pai, os departamentos dessa igreja, pessoas sendo levantadas para servir no departamento infantil, Pai, no diaconato, oh, Pai, na equipe de visitantes, Senhor, você levantando, Pai, obreiros para a Tua obra, Pai. E nós sabemos que esses obreiros já estão aqui dentro, Pai. E nós cremos nesses obreiros sendo despertados, Pai, para Te servir. Despertados, Pai, para Te amar, servindo a você, servindo aos irmãos, servindo a Tua casa, Pai. Nós Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, em um mês, onde nós vamos ver grandes coisas acontecendo neste lugar. Aleluia. Porque você faz aquilo que nós não podemos fazer. O Teu Espírito, Ele convence. O Teu Espírito, Ele ministra. Aquilo que nós não conseguimos fazer, o Teu Espírito, Ele faz. Aleluia. E nós Te damos graças por um povo sendo levantados. Por obreiros, Pai, sendo levantados neste lugar. Obreiros sendo levantados, Pai, neste lugar. Para que possa crescer, para que possa avançar. Porque nós sabemos que essa é a Tua vontade para os Teus filhos. Essa é a Tua vontade, Pai, para a Tua casa. É que nós venhamos a crescer. É que nós venhamos a avançar. Oh, Pai, nós Te damos graças por essa noite. Nós Te damos graças pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz. Nós Te damos graças porque essa palavra, Pai, que tem nos fortalecido. É essa palavra, Pai, que tem nos sustentado. E é essa palavra, Pai, que tem nos mantido de pé, Pai. Nós Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus.